Olá, notícias do momento, nossa edição nacional, agora com vocês aqui, fica conosco que a gente está trazendo um monte de informações importantes aqui, você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha, então vamos lá diretamente aos nossos vídeos de hoje, nesse dia 22 de julho, aqui estamos com o melhor das notícias, vamos lá, tá aqui o nosso cartaz, notícias do momento, a nossa edição internacional já foi, agora é nacional, né? Tá aqui o nosso cartaz internacional, e também nacional, e os vídeos de hoje, Música Coração, a Transição Planetária e todos os vídeos do Goiânia, chegando nossa palestra aí, se prepare que tá muito bom aí, muito bom. Bárbara Celiane e Anderson que estão organizando a palestra ali em Goiás, nós vamos precisar muito da ajuda, quem quiser ligar para esse telefone aí, tá, para conferir a vaga da nossa palestra aí, também todos os nossos vídeos, e vamos notícias nacionais com vocês, atenção produção, chegando agora, Nicarágua encerra a alternância de poder, Ortega anunciou o fim das eleições e consolidou o controle do regime. Daniel Ortega declara fim do revezamento de poder na Nicarágua. Aqui não haverá mais eleições. A Assembleia, controlada pelo governo, prepara novas leis contra a oposição. Reformas constitucionais adiaram a próxima votação para 2027, ou seja, né, ele continua no poder como sempre. É um aliado histórico de L. Ortega aplica golpe na Nicarágua e anuncia fim das eleições. Assista o momento que Daniel Ortega, aliado de L, anuncia o fim das eleições na Nicarágua, né? Ou seja, a partir de agora ele é o ditado mesmo, não tem mais, acabou, né? E Trump já mostrou que não está de brincadeira, foi para cima de Mora, Mahdi Hamay, é hora de apoiar o Trump e Nicolas, siga o perfil de apoio a eles, né? Também Milei pode acionar órgãos internacionais contra o Mora, a coisa está ficando feia para o homem. E sobre a USAID, mais textos incríveis sendo falados sobre a USAID. A USAID mais que dobrou seus gastos no Brasil assim que Bolso venceu a eleição. Isso não foi porque o Brasil, de repente, precisava de ajuda. O dinheiro foi gasto em operações destinadas a derrubar o governo brasileiro, ou seja, a escolha brasileira foi roubada de Bolso, assim como a americana de 2020 foi roubada. E aí tudo esclarecido agora como nunca, né? Então veja que está aparecendo toda a sujeira de maneira incrível. Nova decisão de Mora encerra mais uma investigação contra o Bolso. A oposição protocola pedido de impedimento de Mora por abuso de poder. Brasil vive já um golpe de Estado liderado por Mora, de jornal mais importante do mundo, né? A revista Contra a Crítica. E Alcolumbre é encurralado, ainda há tempo para impedimento de Mora, ainda há tempo, né? E ele volta a atacar Flávio e cita Marco Rubio em provocação, né? Parece que o L está voltando a atacar e Mora arquiva investigação da ABIN paralela contra o Bolso e Ramagem. Então, veja que está tudo aparecendo aí nos mínimos detalhes, né? Milei se reúne com Tarcísio antes de convenção de Flávio em São Paulo e defesa de Bolso recorre ao STF contra a proibição de visitas de Flávio ao ex-presidente. Campanha de Flávio pede investigação sobre o impulsionamento de perfis fantasmas, fakes, para acusá-lo de alguma coisa, né? E bolsonarista mais votado pode ficar fora da disputa eleitoral após decisão de Mora. Bom, enfim, todo mundo dizendo que o Mora deve ir detido em breves tempos, né? Também o Eustáquio, o advogado, está denunciando ele em Haia, né? Lá na Holanda, sobre que ele deve ser detido também. Então, assim, muita coisa acontecendo. E, enquanto isso, né, o governo Trump concede green card a Eduardo Bolso, que recebe green card e agora pode ter habilidades extraordinárias, não precisa mais ficar mendigando a permanência dele nos Estados Unidos com visto, ele ganha o green card, que é o sonho de todo mundo querer o tal green card americano. Trump também deu um green card à esposa do Bolso, né, do Eduardo, e aos filhos do Eduardo. Todos eles ganharam green card. Isso aí é uma notícia espetacular. Eles não dão green card para ninguém, é somente para pessoas muito especiais, ou seja, eles são cidadãos americanos agora com o green card americano. Pode fazer o que quiserem, né? Que bom.
Então, e isso para a gente ver que é um tapa na cara da esquerda mesmo, porque com o Green Card ele é, digamos assim, é o queridinho do governo americano, ele pode ficar lá o tempo que quiser, ele pode, né, ele tem praticamente o visto de um americano. Então, isso é bom porque ele poderá defender o Brasil de lá, dos Estados Unidos, sem ter que incorrer nessas coisas que a gente está vendo por aqui, né? E mais um escândalo nacional acontecendo, ministros golpearam as caixinhas mágicas, as tais urnas, né? Barro e Mora mandaram fabricar mais de 250 mil chips em Taiwan para mexer com as escolhas brasileiras, né? E esse dinheiro, 16 milhões, foi dado a deputados da turma deles. Isso é um escândalo gigante, um escândalo talvez um dos maiores dos últimos tempos. Esses dois ministros mandaram fabricar 250 mil chips em Taiwan para preparados, né, já batizados, para mexer com as eleições brasileiras. E esse escândalo rendeu para os deputados 200 milhões, 16 milhões ganharam todos eles para encobrir e ficar quieto e dar um cala-boca neles, né? Então, agora a gente vê, então, com o green card do Eduardo, que agora ele se torna impossível a extradição, e com esse escândalo agora dos chips de Taiwan, a coisa está se tornando muito fraca para a oposição, eles não têm mais como se defender, né? Não tem mais como se manter no poder se não for através de mentiras e falcatruas. Então, esse documento que é do Eduardo é um documento extremamente importante que garante residência permanente nos Estados Unidos, né? E ele tem toda a segurança para não ser chamado de volta pelo o carinha aquele ali, né? E, bom, aqui então, recusa de Flávio à Polícia Federal por segurança e levanta dúvidas sobre o modelo de segurança na campanha. Então, ou seja, ele não aceitou a segurança privada da PF porque sabe que eles podem estar envolvidos também com a falcatrua, né? Ele prefere ter seguranças dele mesmo, né? E o Mora nega a visita de Milei a Bolsonaro e mesmo assim o presidente da Argentina amplia a agenda no Brasil. Não, a coisa tá em pé de guerra, tá uma briga só ali, né? Nova decisão do governo envolve as Forças Armadas nas eleições também, mais escândalos em cima envolvendo Forças Armadas brasileiras. E urgente, CNN expõe maracutaia e dá vitória ao capitão, que aconteceu lá no primeiro turno ainda. Todo mundo já sabe que ele perdeu a escolha em 22, que teve mão grande, e agora a CNN está expondo essa maracutaia, dando vitória ao capitão. Minha nossa, a coisa está ficando feia mesmo para ele, né? Então ele, além de ter roubado a eleição, né, merece toda a justiça da lei por falsidade ideológica. Cara do céu. Agora... Então foi um jorpe armado por eles do dia 8/1, né, e que Mad entregou tudo. Quem está falando isso é o próprio Mad, que está entregando todas as coisas. Olha só, né, o Mad, que era muito amigo do homem, agora está entregando ele ali, minha nossa, o que é isso? E ele diz, apareceu o L com o chapéu branco dizendo, nós vamos ganhar no primeiro turno, sim, né, sim, todo mundo sabe, todo mundo já sabe que é o primeiro turno das falcatruas, né? Trump poderá ordenar a imediata captura de Hélio. Olha só que notícia espetacular. Né? Pela mesma equipe Delta Force, que prendeu o MAD, caso seja confirmado seu envolvimento com os grupos PCC e CV. Vocês imaginam o Trump mandando a Delta Force, aqueles caras que descem de helicóptero, de corda, meia-noite, vão lá na favela, pegam, né, a Delta Force, a força mais competente do exército americano. Vocês imaginam o helicóptero descendo ali em Brasília de rapel, à tarde, hora da noite, e levando o cara pro Chilindró? Imagina que escândalo, que vergonha, né? No nosso país. Pois é, isso pode até acontecer, segundo a revista que eu estou lendo aqui, revista, né, sobre o mundo. E Estados Unidos afirma que o combate ao PCC e CV será feito com ou sem cooperação do Brasil. Né? É uma afirmação forte, presidente americano, que diz que vai botar a mão aqui, mesmo que coopere ou não, tanto faz, para ele não faz a menor diferença, né? Quer cooperar, tudo bem, se não, não precisa, né? E também relatório de espionagem cubana cita L e Foro de São Paulo como parceiros, né, nas maracutaias, e o Brasil figurando como
no centro desse escândalo, né, das maracutaias, né? Então, o secretário liberou um dossiê explosivo de 100 páginas que desmascara décadas de interferência e espionagem ilegal de Cuba no Brasil e na América do Norte. Gente, isso é muito grave, né? Então, ó, Flávio Bolso sugere Estados Unidos trocar tarifas sobre o Brasil por sanções a autoridades, né? Também é uma excelente ideia. Indicado por Trump, embaixador americano no Brasil dispara: prometo defender eleições livres e justas no Brasil. Muito bom, né? A TSE manda a Gleice, Lindbergh, bolos e perfis a pagar imposto que associam de indevida ao Flávio ao delito organizado. E Globo detona Mora por decisão contra Bolsonaro, decisão draconiana, né? Globo detona Mora e ele, né, está sendo atacado até mesmo pelas redes oficiais, né? Então não tem mais como esse sujeito se permanecer de pé no poder com todos os lados chovendo em cima dele, né? Mora quer reeditar as reeleições de 2022. Então, ou seja, é uma forma de censura que ele quer, mas não adianta, tudo que ele quer não vai se implementar, porque já estão tomando as providências necessárias. E, enquanto isso, o presidente americano, a decisão de Trump de taxar o Brasil em 25%, deixou em pânico empresários e produtores rurais, Jornal da Cidade. Como a gente falou também, irmão, filho e nora já apareceram em casos ligados ao SS, e ele não sabia de nada, não sabia de nada. E o Jacques Wagner também ganhou um apartamento de 10 milhões e não sabia de nada, né? Coitadinho, né? Urgente, Jacques Wagner é intimado agora a depor na PF. Agora o negócio vai ficar feio pro Jacques Wagner aí, né? PF intima a senadora a depor, no caso o Master, na Polícia Federal. Gente, agora tá ficando feio para ele, né? PF intimou a prestar depoimento sobre o caso Master dentro da PF lá em Brasília. Minha nossa, agora o homem vai ter que entregar o jogo, né? Então, ele coloca o país em risco, se intromete em processo contra a Mora e justiça americana toma decisão que vai incriminar o Mora e toda a sua turma, gostem ou não gostem. Pois é, se gritar pega ladre, não sobra nenhum petista, né? O Master também, a operação da PF, e o L, que está envolvido até o pescoço com a questão do Jacques Wagner, né? Então, a maracutaia é do PT, do Banco Master, e PF aponta pagamentos à nora de Jacques Wagner de 2,5 milhões como propina para a nora do rapaz. Mas que nora é essa, né? 2,5 milhões de propina para a nora do Jacques Wagner. É mais um escândalo que saiu no O Globo agora. Olha aí o Globo, né? Minha gente. E vereador do PT é detido em operação sobre lavagem de dinheiro. É cada dia mais sujeira aparecendo, né? E a gente vê aí na tela com vocês o time do Banco Master, né? Toda a turminha, o L, isso, a galera do bem aí. É o time do Banco Master, né? Que legal. Ex-ministro de L recebeu 336 milhões do Banco Master. Olha só o ex-ministro, 336 milhões. Esse dinheiro vinha da onde? Dos aposentados, das pessoas. Minha nossa. E o Ministério Público confirma que não há provas de corrupção no governo do Bolso, né? Então, filho do presidente Bolso saiu do Brasil por perseguição, enquanto o filho do L saiu do Brasil por suposto envolvimento com corrupção, suposto, né? Então, para ele sempre é suposto, né? E quando é da direita, aí... E o Trump cumpre a ameaça e diz que a culpa é toda do L, que fez 62 ataques ao presidente americano, né? Milícia digital milionária contra Flávio está sendo investigada agora, que foi pago milhões para detonar a imagem de Flávio. E sobre a lei Magnitsky, o governo pagou 837 mil a escritório que atuou na defesa de Mora. Esse dinheiro de quem é? É dos brasileiros, né? Pagaram 800 mil reais pela defesa do Mora. Olha só, então, ou seja, seria um problema particular dele, né? E nós pagando, é muito sério isso, né? Bom, ele cogita fugir dos debates na campanha eleitoral. E sobre as tarifas brasileiras, né? A tarifa que os Estados Unidos cobram do Brasil chega a ser bem maior
do que outros países, né? E a China cobra mais também dos produtos brasileiros e o presidente finge que isso não existe, pois a nossa diplomacia foi para o lixo, foi para o espaço aí, né? Isso é que eles fazem por questão de ego, querem se manter no poder e tal. Bom, Gonê põe batata quente de Gilmar contra os procuradores, mais briga entre eles, né? E às vésperas da eleição, Flávio Dino entra no jogo. Esquerda pode sofrer derrota humilhante no Nordeste caso o cabo Gilberto seja eleito o mais votado da história da Paraíba, né? Urgente, conhecido diretor de novelas da Globo é encontrado sem vida. E também, mais um assunto, gastos do governo chegam ao patamar histórico da Pand, mas sem a Pand, né? É um desastre atrás do outro. E mais uma notícia de perdas de empregos. Fabricante das geladeiras Brastemp e Consul anuncia fechamento de fábrica. Entenda os impactos para o Brasil. Né? As geladeiras Consul, Brastemp, que eram as queridinhas do Brasil, estão fechando a fábrica. Né? Estão fechando devido a talvez a presença da Midea e outras marcas chinesas que não conseguem mais competir, né? Filho de família humilde virando doutor já existia muito antes do PT, agora engenheiro virando Uber só depois do PT, né? Muito engenheiro aí dirigindo Uber e fazendo coisinha para conseguir viver, porque as coisas estão muito feias. E a tal da picanha não apareceu. Picanha virou promessa distante e a carne bovina fica mais cara e perde espaço no prato do brasileiro. Haja promessa, né? Pois é, então, o homem que deixou faltar ar persegue quem doou 1 milhão em oxigênio, que foi o Luciano Hang, da Avan, doou R$1 milhão em oxigênio e agora está sendo perseguido por salvar pessoas, né? Veja só que contrassenso, cara. Né? Bom, nós tivemos nesse último dia, o Dia do Amigo, né? L e seus ditados, aí a turma do L ali, né? Deputado petista que defende fim da escala 6x1 é processado por submeter motorista à jornada de 16 horas. E mais uma outra coisa, assim, né, sobre o imposto de renda. Eles estão falando que isenção do imposto de renda em 2006 é fake, só entra em 27. Bom, tem mais propagandas enganosas que vêm aí, a gente vai deixando para vocês, né, muitas coisas que não dá nem para comentar, mas enfim, o Brasil está de fato tá de cabeça para baixo, como a gente fala, mas a gente vai ver isso aí se endireitar em breves tempos. Então eu agradeço vocês pela sua presença e participação aqui no nosso canal, nosso Notícias, edição nacional com a gente aqui. Estamos com o resumo das notícias para você não ficar mais procurando por aí. Acesse aqui, também assista em seguida o Jornal Internacional para vocês. Um grande abraço, a luz venceu, beijo a todos aí, compartilhe nosso vídeo, tchau, tchau, beijo a todos.